Vamos orar para começar a nossa aula. Eu sei que muitos estão acostumados a aulas presenciais, mas com tudo isso que está acontecendo, crise de rinite. Com tudo isso que está acontecendo, é necessário essas aulas online, virtuais, porém é uma ferramenta muito abençoada dessa década, né, que o Senhor deu inteligência e sabedoria ao homem para fazer. Então, se você sabe usufruir bem a internet, a bênção de Deus será sobre a sua vida, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora, eu te peço, Pai, que o Senhor me use como um instrumento de Deus para falar a tua palavra a cada jovem, a cada irmão, independente da faixa etária, Pai, que está assistindo nesta hora. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos moldar, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e por mais que os anos passem, sempre é onipotente, onisciente, onipresente, porque o Senhor é o dono, criador e fundador da Bíblia. Que o Senhor venha falar conosco, assim como o Senhor já tem falado através de cada professor que tem dado cada aula. Que o Senhor venha edificar a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E o ventilador, porque nossa cidade é muito quente, né? Então, vamos começar. Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Introdução. Nesta lição, faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou, grande parte de seu ministério, Jerusalém e Galileia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio: ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. Então, onde pisar a planta do seu pé? O que é que aqui nessa introdução a gente já pode aprender, né? Que eu, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, preciso ser bênção, preciso ser luz por onde eu ando. Será que as minhas postagens no Face, no Instagram, todas as minhas redes sociais, será que elas estão glorificando a glória estão glorificando o nome do Senhor? Será que elas estão condizendo com a postura de um jovem, de uma jovem cristã? Porque, infelizmente, e eu tenho visto, porque tenho certeza que não é fofoca. Se você expõe na sua rede social é porque você quer que todos vejam. Então, se todos estão vendo, não é fofoca. Fofoca é aquela coisa escondida, né? Que o povo disse-me disse, no ouvido que ia colar, mas não. Então, eu infelizmente tenho visto inúmeros jovens. Eu não digo só a denominação Canal Leste. Quando eu falo jovens, para quem não me conhece, na minha aula na escola bíblica, eu me refiro à juventude universal, todos os jovens, porque eu tenho nas minhas mídias sociais pessoas que não são do nosso ministério. Então, infelizmente, a internet tem afetado para a maioria dos jovens mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Ah, irmã Fábio, você é muito quadrada. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as mentes mudaram. Você tem que pensar que Jesus é amor, Jesus é perdão. Gente, Jesus é amor, Jesus é perdão. Mas Jesus não é todo mundo. Jesus não é a voz do povo, como o povo fala nesse ditado. A voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. Jesus, ele é perfeito. Espírito Santo e Deus são perfeitos. Então não compare a um homem carnal como nós somos. Completamente cheios de defeitos. Então, infelizmente, a postura dos jovens cristãos não tem sido condizente com a postura
que o Senhor pede que nós sejamos, porque Ele não impõe. Ele não diz, você tem que fazer, você tem que ser, não. Ele coloca a palavra para nós e Ele fala com amor. Porém, infelizmente, às vezes, quando a pessoa teima em desobedecer ao Senhor, o Senhor vai lá e permite algo ruim acontecer, né? Deus permite que Satanás toque, assim como a história de Jó. Não é Deus que faz o mal, é permissivo a vontade de Deus. Quando Jó estava sendo uma bênção e Satanás foi lá e pediu para Deus para poder tentá-lo. Então, é tudo da vontade de Deus. E às vezes é necessário a gente levar uns comichões não, uns puxa-arrancos de Deus para a gente poder acordar, né? Então não queira ser puxado para ser despertado. Os jovens precisam entender que música mundana é música mundana. Ah, irmã Flávia, você não escuta? Eu não escuto. Eu entendo que tem canções que são de amor, poesias, são bonitas de verdade. Mas se você for olhar quem compôs, como é a vida daquela pessoa, ela fez para o Espírito Santo? Não, ela fez para ganhar dinheiro. Ela fez para a pessoa ir para um bar, beber, ouvir e ficar lá naquele saudosismo. É uma coisa muito triste que eu tenho visto também, jovens que assistem essas lives, compartilham, cantam nas redes sociais as músicas seculares. Gente, Deus permitiu essa quarentena. Deus tem permitido essa pandemia para despertar a igreja. E o que é que tem acontecido com muitos? Em vez de se aproximarem de Deus por ter mais tempo de buscar o Senhor, tem se afastado de Deus. Tem preferido tudo que não é o Senhor. Não tem um momento de ler a palavra, não tem um momento de ouvir um louvor, não tem um momento de orar. Não fala com Deus, é 24 horas na série, é 24 horas conversando com os amigos. Não que não possa, gente. A questão é saber usar o seu tempo. As suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? Suas prioridades têm sido acordar e já ir falar com o crush? Suas prioridades têm sido acordar e já fazer a selfie? Eu sou assim, viu? Então, tópico 1. Onde pisar a planta do seu pé? Foram apenas 33 anos que Jesus viveu na Terra. Mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele era simples, ele era humilde, ele era manso, ele era amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? Jesus. O Verbo se fez carne. Por que o Verbo se fez carne? Ele tinha essa necessidade? Não, mas ele se fez carne para mostrar para mim e para você que é possível vivermos um mundo sem pecado. Se vocês ouvirem algum barulho, não dá para editar, mas é porque meus vizinhos são barulhentos 24 horas. Então, eu tô de noite gravando para poder evitar o barulho, mesmo assim ainda tem. Amém? Não se incomoda. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra, dita muito tempo antes a Josué, aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, ele nos abençoará. É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos que há boas novas. A obra que Cristo consumou lá na cruz precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa. Não basta comunicar que Cristo salva. É preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria e um amor sem medidas. E ao compartilharmos tudo isso com o próximo, nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus impactava 360 graus. Você tem impactado as pessoas ao seu redor 360 graus? Será que você era tão crente, tão santo? Meu Deus, as suas fotos no Face, no Instagram,
é tudo adorando, aleluia. Não estou desfazendo, não estou com deboche. Eu não estou com deboche. Eu só estou dizendo que se você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa ser um cristão verdadeiro dentro de casa, na sua escola, com a sua família, no seu trabalho. Muitos jovens já fazem estágio, né? Então, é muito sério. Só dizer que é cristão é muito fácil, mas agir como um cristão é outro nível. Então, Ethan, Flash! Jesus impactava em 360 graus. Onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar e guiado pela vontade do Pai, promover vida a todos que pode encontrar. Tópico 2. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus, né? Cidade que ele viveu, que ele conviveu. Ele foi condenado lá. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o filho do Deus vivo e o leão da tribo de Judá. Todavia, essa mesma abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos recebidos ao levarmos as boas novas. Às vezes você vai evangelizar aquele seu amigo recluso, depressivo, a sua amiga que só vive mudando de parceiros, e você vai lá, tenta evangelizar, você leva a palavra. Eu sei por experiência própria. Eu sou jovem, e já fui mais jovem, e eu sei o que é você tentar evangelizar na escola. Eu sei o que é você ser um cristão na escola de verdade, um cristão verdadeiro. Porque você ter nome de crente para o seu pai e para sua mãe, mas na escola você ser um ficante, na escola você ser da galera ali misturado mesmo. Aí, gente, eu sei de cada história, que misericórdia. Eu mesma vivi. Então, é muito sério e eu sei como é difícil, porque a gente é caçoado, a gente leva inúmeros apelidos, pelo menos eu. Meu Jesus, se eu fosse contar, nem compensa, né? Mas Deus me curou, Deus me libertou. E eu sei que você também, não você diretamente, mas eu sei que alguns de vocês precisam dessa cura, dessa libertação, dessas neuras, de ligar para o que os outros falam, de ser uma pessoa inferiorizada. Deus quer te libertar, mas você precisa querer ser liberto. Então, eu sei como é você tentar evangelizar uma pessoa que tá ali na dela. Às vezes ela vai receber, às vezes ela vai de coração aberto, de bom grado, mas às vezes ela vai te discriminar, ela vai te falar mal de você. Às vezes nem na sua frente, mas por trás. Então, nem sempre levar as boas novas você vai ser bem-vindo. E Jesus, criado em Jerusalém, foi totalmente desprezado. Ele foi condenado em Jerusalém. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita, mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não poderemos voltar atrás. Então, Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Jesus, porque foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais a Deus. Já na adolescência, o mestre deixava a todos maravilhados ao ensinar no templo. Mais tarde, lá voltando, irou-se com a ação daqueles que transformavam a casa de Deus em um lugar de comércio. Aquela cena, né, clássica, Jesus entrando e derrubando tudo. Porque Jesus, mas Jesus pecou, ele teve raiva. Não, ele se irou. Ele não permaneceu na ira. O errado da sua e da minha postura de ter rancor das pessoas, de ter ódio, aí eu passo, Deus, aquela dali, né, ela passa ali na igreja, eu vou pro outro lado, porque não dá. Ainda diz assim, meu santo não bate com dela. Misericórdia. Que céu que você vai? Se você ama um, mas não ama o outro. É uma hipocrisia, porque se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você não ama a Deus, você é um hipócrita.
Ai, meu Flávio, mas tem pessoas que são muito difíceis da gente amar, são pessoas complicadas, falou isso, falou aquilo. Gente, todo mundo vai ter uma pedra no sapato na sua vida. Se você não teve, você não vai ter. Infelizmente. Pode esperar. Mas Deus nos ensina a perdoar. Eu não tô dizendo pra você ser best friend, amigas para sempre, vamos bater fotos, vamos fazer isso, vamos pro shopping, vamos pro cinema, eu vou guardar teu lugar na igreja. Não, gente, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo para você não ter rancor, para você não ser uma pessoa maldizente, aquela pessoa que passa, não pode dar a paz do Senhor, não pode olhar. Não, isso aí tá completamente errado. Você não está amando a Deus. Porque se você passa por certas pessoas e você simplesmente ignora, você não conhece o amor verdadeiro de Jesus. Uma linda moto, só que não, né? A última semana que tem seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e seu fim impressionante com sua crucificação e mais tarde sua ressurreição. Ele vive. Tópico 3, Galileia, que são as duas cidades que são ensinadas nesse capítulo, né? Essa lição 1. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a Galileia era uma região de cidades de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério, que transformaria o mundo inteiro. Então, Deus escolheu que Jesus entrasse em ascensão na Galileia, uma cidade que ele fala aqui educadamente, mas uma cidade pobre, uma cidade que não tinha tanta visibilidade, mas Deus permitiu que fosse lá que se iniciasse. Uma cidade pobre, uma cidade que não tinha visibilidade, mas Deus queria e fez com que Jesus iniciasse, entrasse em ascensão no ministério dele nessa cidade. Talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem. Após as tentações no deserto, Jesus se dirige à Galileia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná foi lá em Galileia, de pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade, protagonizava a primeira pesca milagrosa e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e a orar. Expulsou demônios e multiplicou pães e peixes. Nos chama a fazer a diferença e a anunciar que o reino de Deus é chegado. Isso aqui são coisas mínimas não. Algumas coisas que aconteceram na Galileia. Estudiosos teólogos dizem que a Bíblia em si, ela não teria capacidade, nenhum livro no mundo teria capacidade de guardar para a posteridade tudo que Jesus fez. Era impossível. Então foi seleto, né? Tudo isso que a gente vive, que a gente lê na Bíblia de hoje, foi uma seleção, porém seria inimaginável, incontável os livros para poder conter tudo que Jesus fez. Bênção de Deus. Qual a história é contada quando passamos por um lugar? No tópico último 4. Essa pergunta é também um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas, em qualquer momento, experiência ou conversa. Permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Por mais que você seja uma pessoa tímida, introvertida, pelo menos uma parte ali da sala de aula vai saber o seu nome. O professor vai lembrar de você. Ah, mas não tem amigo. Mas o coordenador vai lembrar. Por mais que você seja uma pessoa reclusa, por onde você passar, você será lembrado, né? Assim era com Jesus e seu ministério terreno.
Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. Veja 2 exemplos. O primeiro é Malco, que em um momento de grande tensão descobriu o amor do Mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração. O segundo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, que em um momento de caos encontrou paz na tempestade. E você? Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Será que você tem sido influência para o bem? Ou será que você é Maria vai com as outras? Será que tudo que acontece, toda modinha, todo besteiral que tem aí, você tá dentro, você é isso, você é bambambam? Será? Vamos analisar, né? O jovem cristão, ele passa por inúmeros desafios, mas ele precisa se conscientizar. Ele precisa entender de verdade, de alma, que Jesus é o seu melhor amigo. Quando a gente entende, o jovem cristão, ele precisa entender de verdade, verdadeiramente, que Jesus, ele é o seu melhor amigo. Ele está ali para todas as horas, para qualquer dor, para qualquer alegria, para tudo. Não é aquele seu amigo que ele coloca para baixo, aquela sua namorada, seu namorado, que só quer amasso, que só quer mais do que pode. Isso não é alegria, isso não é satisfação. Quando você está no centro da vontade de Deus, sua vida é perfeita, sua vida é abençoada. Você tem problemas, mas você consegue enfrentar. Você não é uma pessoa depressiva, reclusa. Você consegue viver em comunhão, em unidade. Difícil para todo mundo. E com essa pandemia, piorou. Não tem ninguém que não tenha problema. Não existe vida de ninguém que seja perfeita. Então, creia, confie no Senhor Jesus. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Não é A nem B. Todo mundo pode nos abandonar, pode nos frustrar, pode falar coisas que nos ofendem, podem nos tratar mal, mas o Senhor Jesus nunca, nunca, nunca fará isso. Para concluir, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passarmos, nós influenciaremos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e a fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém. Outras vezes, o campo se mostrará fértil e receptivo, como a Galileia foi para com o nosso Mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos, por isso você é chamado a seguir os passos daquele que foi o Mestre dos Mestres, né? Igual aquele louvor. Eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu não de mim não. Eu sei que Deus não abre mão de nós não. Ninguém é perfeito, mas você precisa confiar e obedecer à palavra do Senhor e os seus preceitos, porque você tem um chamado. Amém? Próxima aula, aula 2, lição 2. Espero você. Eu espero que você também compartilhe esse vídeo. Mande para aquele seu amigo que está desviado. Mande para aquele seu amigo que dorme na hora da escola bíblica. Não vai por preguiça. Mas se fosse um retiro 6 horas da manhã, domingo, ia dormir 5 horas, 6 horas estava na porta da igreja com a bola e a mochila do lado. É mentira? Não é mentira. Então, vamos aprender mais a palavra de Deus, ajudando um ao outro, que o Senhor é a nossa força. Paz do Senhor. Tchau, tchau.